prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre fissuras mamárias e laser terapia. Bom, a ideia não é que a gente fale só das maravilhas do laser, né? Mas também que a gente possa conversar de quais os limites, quais as reais indicações que isso pode ter. É óbvio que essa questão da cicatrização, da regeneração tecidual é o que mais chama atenção, junto com a analgesia, mas tem muitas outras coisas interessantes aí para a gente conversar. Nessas duas fotos, elas foram tiradas entre a primeira e a segunda com 24 horas de diferença. Então, a gente percebe que realmente o laser é um instrumento que vem para auxiliar aí nos atendimentos, né, de amamentação, nos atendimentos das consultorias, facilitando a manutenção do aleitamento materno e favorecendo que as mulheres, mesmo em situações mais difíceis, consigam ainda ter um pouco de persistência e de insistir no aleitamento materno. Mas antes, é muito importante a gente esclarecer, principalmente para quem tem intenção de se formar nisso futuramente, que o laser ele é só um recurso terapêutico. Ele não serve para tudo, ele não serve para todos e ele não é garantia de sucesso absoluto. Então, muitas vezes, as pessoas vêm perguntando informações sobre o curso, achando que é um curso de formação para o atendimento em amamentação. Isso é muito importante da gente esclarecer, não só para os profissionais, mas também para as famílias e para as mães que nos procuram, né? Porque hoje em dia o que a gente tem é: oi, tudo bem, você usa laser? E aí a gente tem que falar também, mas eu não sei se vai ser o seu caso, eu não sei se vai servir para você, eu não sei se ele vai ser necessário, tá? Então essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que o laser ele é só um recurso terapêutico dentro de um universo de técnicas, dentro de um universo de conhecimento que precisamos ter para atuar com qualidade na assistência às mães e aos bebês voltados aí pensando no aleitamento materno. O laser, a luz, na verdade, ela já vem sendo utilizada como um recurso terapêutico desde antes de Cristo, né? A gente tem relatos aí na literatura da luz solar sendo utilizada em 1400 antes de Cristo por povos egípcios, na Índia, associada a extratos de ervas, tudo voltado para essa terapêutica, né? Tratamento de lesões de pele. A luz artificial, ela só foi entrar nesse cenário terapêutico aí por volta de 1903, quando um alemão, Finsen, ele, tinha uma doença chamada lupus vulgaris e usou a luz ultravioleta para tratar essas lesões de pele. E aí, na época, foi um sucesso muito grande o tratamento, ele chegou a criar um centro de referência e ganhou o prêmio Nobel na época pela descoberta desse recurso. A gente fala de laser terapia, mas o laser mesmo só vem entrar aí na história perto de 1960, quando o primeiro equipamento de laser foi criado e ele nem tinha finalidade de uso para a área da saúde. Só que quando eles estavam manipulando um desses equipamentos em laboratório, o feixe foi direcionado para o olho de um dos pesquisadores e ele ficou cego. E aí eles viram que aquela luz que estava sendo produzida ali, ela poderia ter um impacto no tecido biológico. E foi assim que surgiram as primeiras pesquisas com laser, voltado para tratamento de tumores, para cirurgias oftalmológicas, e estão pensando muito no tratamento que agredia tecidos doentes. E em 1967, um médico húngaro, o Endre Mester, ele tentou reproduzir pesquisas também com essa finalidade, para avaliar o impacto do laser em lesões tumorais. Ele raspou o pelo de alguns ratinhos, fez uma incisão para implantar algumas células, e um grupo ele irradiou, no outro grupo não. E o que ele percebeu, curiosamente, é que no grupo que estava recebendo laser, o pelo dos animais cresceu muito mais rápido e a cicatrização do tecido também aconteceu de uma forma muito mais rápida. E aí, ele foi investigar por que isso tinha acontecido e ele viu que o equipamento que ele tinha criado era mais fraco do que ele imaginava. E aí ele surgiu o conceito, né, de fotobiomodulação, que é uma modulação, uma normalização da atividade tecidual mediada pela luz. E hoje nós temos divididos aí pela Anvisa
laser equipamentos, né, de alta potência e equipamentos de baixa potência. Os equipamentos de alta potência são utilizados aí para remoção de tatuagem, frenotomias, para cirurgia de um modo geral, e os equipamentos de baixa potência, que são esses que nós vamos falar, são utilizados para tratamento, para estimular o melhor funcionamento do organismo. E as fontes de luz que podem ser utilizadas para isso vão desde o próprio laser, como também LED e outros recursos aí terapêuticos. Essa modulação, essa normalização do organismo, ela acontece por dois mecanismos. Pode ser estimulando a atividade tecidual, quando eu quero uma cicatrização, por exemplo, eu quero estimular essas células, ou pode ser inibindo, eu quero retardar ou diminuir essa atividade tecidual, que é a chamada bioinibição. E a gente estimula ou inibe determinado tecido de acordo com a dose que a gente coloca no equipamento. Então, com as configurações que a gente usa, do tipo de luz que a gente quer, da quantidade de luz que a gente vai dar para aquele tecido, a gente é capaz de estimular ou de inibir essa atividade tecidual e dessa forma a gente normaliza a função. Então, por exemplo, como eu falei, né, na estimulação seria um exemplo quando eu quero regeneração tecidual, cicatrização, e a inibição seria, por exemplo, quando eu quero diminuir na analgesia, quando eu quero diminuir essa transmissão nervosa, por exemplo. Quando eu falo em laser, que é o tipo de luz hoje que está sendo mais utilizado para essa fotobiomodulação, juntamente com o LED, mas na amamentação especificamente o laser tem mais força, assim, né, em termos de equipamento, de mercado mesmo. É uma luz amplificada por emissão estimulada de radiação. E aí, quando a gente pensa em radiação, a gente já imagina algo muito perigoso, que pode dar câncer. Só que, na verdade, nós estamos imersos em um mundo de radiação eletromagnética. Então, desde as ondas de TV, de rádio, Wi-Fi, até radiação ultravioleta, raio-x, raio gama, tudo isso é radiação eletromagnética. Elas se diferenciam pela quantidade de energia que elas carregam. Aquelas que têm pouca energia são chamadas de radiação não ionizante, e aí o laser se enquadra aqui, então elas não fazem mutações genéticas, não interferem no nosso DNA. E a gente tem a radiação ionizante, que tem muita energia, e essas sim podem trazer alterações de DNA, RNA, enfim, podem trazer complicações maiores e requerem alguma proteção. Então, é o protetor solar que a gente utiliza, colete de chumbo quando precisa fazer um raio-x. E dentro desse universo eletromagnético, se vocês conseguem ver minha setinha aqui, existe uma pequena faixa que o nosso olho é capaz de ver, né? Que o nosso cérebro é capaz de captar, de interpretar. A radiação eletromagnética que a gente vê, a gente chama de luz. Então, a luz branca, a luz comum que a gente enxerga, ela é a somatória de todos esses comprimentos de onda, de todas essas faixas ali de radiação que o nosso olho é capaz de captar. Quando eu passo essa luz branca por um prisma, que é o que acontece no arco-íris, por exemplo, ela se decompõe nesses comprimentos de ondas aí que a gente consegue perceber. Comprimento de onda é o tamanho que essa onda tem. É quando eu penso naquela onda que vai em cima, embaixo, volta para cima, volta para baixo, o intervalo aí entre uma onda e outra a gente chama de comprimento de onda. Quando esse intervalo, esse tamanho, tem na faixa de 700 nanômetros, o nosso olho enxerga isso como vermelho. Quando tem na faixa de 600, a gente enxerga isso como laranja. 550 como verde e assim por diante. Então, o laser é como se eu tirasse dessa luz branca só o comprimento de onda que me interessa. E para tratamento assim, da amamentação, os comprimentos de ondas mais utilizados aí são o vermelho e o infravermelho, porque eles interagem melhor tanto com o tecido epitelial, como também tem maior profundidade de alcance, permitindo aí que a gente trabalhe, por exemplo, com analgesia. Então, na laser terapia aplicada na amamentação, a gente vai trabalhar com comprimentos de onda vermelho e infravermelho.
e não é visível aos nossos olhos. Então, se a luz branca, quando eu passo ela por um prisma, ela se decompõe em algumas cores, com o laser a gente diz que ele é monocromático. Porque se eu passo um laser pelo mesmo prisma, essa luz ela não se decompõe mais. Tá? Diferente do LED. O LED é um conjunto de faixas, um conjunto de tonalidades do vermelho. O laser, ele é comprimento de onda único. Cada equipamento produz um tipo de vermelho diferente, ou de infravermelho. Outra diferença que a gente tem aí do laser para a luz comum é que a luz comum ela tem fótons, que são micropartículas aí de luz dispersos. Se a gente entra num quarto e acende uma luz, todo aquele quarto é iluminado porque esses fótons eles são multidirecionais. No laser não, o laser é como se eu juntasse todos esses fótons e colocasse eles na mesma direção, como vocês podem ver aqui nessa segunda imagem. Por isso, por exemplo, que eu consigo fazer uma ponteira de laser. Eu não conseguiria fazer um laser point com uma luz comum ou com um LED, porque viraria uma lanterna. Então, só o laser tem essa capacidade que a gente chama de coerência, que é de ter todos os fótons na mesma direção e de serem colimados. Então, colimada é de serem extremamente paralelos ali, focais, de permitir um grande foco e um grande alcance dessa luz, certo? E quais são os efeitos terapêuticos que esse laser pode proporcionar para a gente? Analgesia, drenagem linfática, regeneração tecidual, modulação da inflamação, que é uma resolução do processo inflamatório, um estímulo dele quando for necessário, o relaxamento muscular em casos de muita tensão e até melhora do desempenho muscular. Então, a gente já tem pesquisas aí mostrando que atletas que fazem o laser antes, a gente aumenta tanto a taxa de oxigenação naquele músculo que foi irradiado, que o desempenho da performance, né, o desempenho do exercício, ele é melhor depois da aplicação. Então, esses efeitos terapêuticos, eles são gerais, óbvio que não somente aplicados à amamentação, mas muitos deles, embora a gente não tenha estudos científicos voltados para a amamentação ainda, né, eles são muito escassos, quando a gente busca na literatura esses outros efeitos em que ele pode proporcionar, a gente vê que tem muito que a gente pode acabar utilizando nessa área também. Para que uma luz tenha efeito, ela precisa ser absorvida pelo nosso organismo. Essa absorção, ela acontece pelos cromóforos, que são diferentes organelas que a gente tem no nosso organismo e que não tem função de absorver luz, a gente não faz fotossíntese, né? Então a gente não tem células ali tão específicas só para captação de luz. Mas a gente tem organelas que são sensíveis a determinados comprimentos de onda e que quando a gente irradia, a gente interfere no funcionamento delas. Isso é a teoria fotoquímica, que é a transformação de uma energia luminosa numa energia química, trazendo respostas biológicas para o nosso organismo. E para esses comprimentos de onda que eu falei, o vermelho e o infravermelho, quem absorve, o melhor cromóforo que a gente tem para esses comprimentos de onda é a mitocôndria. Então, nesses comprimentos de onda, o principal mecanismo de ação que a gente tem é o aumento da taxa de respiração celular. A mitocôndria, para quem não lembra, é a nossa casa de máquinas da célula, ela produz o ATP que as nossas células precisam utilizar em suas funções. Então, quando a gente estimula essa estrutura, a gente aumenta a taxa de produção de ATP de uma célula. O processo de respiração celular ele envolve 3 etapas, eu não vou me estender aqui nessa explicação desse mecanismo de ação, mas basicamente a gente tem a quebra de moléculas orgânicas para trazer energia para o nosso organismo, que é a glicólise, que é a primeira a ser quebrada. Depois a gente tem o ciclo de Krebs. Nessas 2 fases a gente tem muita produção de hidrogênio, produção de elétrons, e aí a gente tem transportadores NAD, FAD, que recolhem esses elétrons e levam para a terceira fase da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Aqui que a mágica do laser acontece. A cadeia respiratória, ela é uma série de complexos enzimáticos aí,
onde o NAD, o FAD, esses transportadores vão despejar todos esses elétrons que foram recolhidos aí nas fases anteriores. Então, eles despejam aqui, esses elétrons eles vão começar a passar por dentro desses complexos, liberando o hidrogênio, até que chegue no complexo 5, onde ocorre a maior produção, a maior taxa de ATP, e o funcionamento da célula esse ATP vai sendo utilizado, consumido pela célula para suas funções. No meio do caminho, a gente tem uma estruturazinha que é chamada de citocromo C oxidase, que adora luz vermelha e infravermelha. Então, ela tem como função, a função primordial dela é ficar segurando ali o oxigênio. Então, esses hidrogênios, à medida que esses elétrons passam por esses complexos, eles vão liberando hidrogênio nessa mitocôndria. E aí, quando esses hidrogênios chegam aqui, eles encontram oxigênio e viram água. Encontram oxigênio e vira água. E assim, o pH da célula vai se mantendo normal, o funcionamento dela vai se mantendo normal. Quando a gente está num estado que a gente chama de estresse oxidativo, quando a gente tem muitos radicais livres nesse meio celular, um deles começa a competir com o oxigênio pelo citocromo C oxidase. Quem é que vai dar a mão para ele? O oxigênio fala, não, eu vou me ligar ali, o radical livre, e aqui o principal deles, o óxido nítrico, fala, não, quem vai me ligar, quem vai se ligar nele sou eu. E aí ocorre essa disputa. Quando o óxido nítrico vence, vamos dizer assim, a gente tem um problema, uma pedra no meio do caminho. Por quê? Eu venho aqui o hidrogênio, que quer chegar aqui, pegar um oxigênio, virar água, para que toda a cadeia continue acontecendo, e eu não tenho oxigênio, eu tenho óxido nítrico. Isso interfere no pH da minha célula, eu brinco, né, que se isso é uma pedra no meio do caminho, a gente tem uns complexos que funcionam em cadeia, o meu complexo 5, o funcionamento dele vai ficar alterado. Então, a minha célula começa a entrar num processo de morte celular, de redução do ATP, e aí isso gera um processo, uma inflamação que não se resolve, uma lesão que não fecha, eu posso ter diversas complicações advindas disso daí. E o que o laser tem a ver nessa história? As pesquisas já mostraram que quando a gente irradia essa célula comprometida, a gente faz um fotodesligamento desse óxido nítrico. Então, a gente consegue desligar o óxido nítrico do citocromo C, a gente joga esse óxido nítrico para a corrente sanguínea, o oxigênio volta a se ligar no citocromo, e aí o meu complexo celular, a minha cadeia respiratória, ela é retomada, o meu complexo 5 é reativado, e eu tenho novamente produção de ATP para a célula sair daquela condição de quase morte celular. Então, basicamente, sei que isso é complexo para a gente falar assim de uma forma muito rápida, mas basicamente o que eu quero que vocês entendam disso é que o laser ele age principalmente nas células que estão comprometidas e ele não age transformando ela numa super, ultra, mega célula. Não, ele age fornecendo energia para que ela faça aquilo que ela já está geneticamente programada para fazer. Então, o laser, ele vira para o nosso organismo e fala assim, vamos lá, amigo, tem que fechar essa lesão aí, eu te ajudo. Ele não transforma, ele não cria novos mecanismos de ação ou de reparação no nosso organismo. Ele apenas dá energia para fazer aquilo que a gente já está programado para fazer. E esse óxido nítrico que cai lá no sangue, ele é um vasodilatador, ele é um sinalizador importante, né? Ele mostra para o meu organismo de, olha, onde tem muito óxido nítrico aqui, eu preciso que chegue mais reforço para que esse processo aí ele se restabeleça. Tá? Então, essa daqui, só para vocês verem a estrutura lá do citocromo. Quando a gente tem um estresse oxidativo numa situação ruim, ele está ligadinho ali ao óxido nítrico. Quando eu irradio essa estrutura, eu consigo tirar esse óxido nítrico do caminho e eu mantenho ali o oxigênio ocupando o lugar que era dele.
Quando eu penso em laser terapia, eu levo em considerações as variáveis físicas, então muito do resultado que eu tenho depende da programação que eu vou colocar no meu equipamento, do que eu vou fazer com ele, né, de escolha de comprimento de onda, de dose. Basicamente, né, o vermelho a gente trata tecidos mais superficiais, o infravermelho tecidos mais profundos, doses mais altas a gente tende a inibir a atividade, enquanto que doses mais baixas a gente tende a estimular esse tecido. E levo também em consideração variáveis clínicas. Qual é o tecido que eu quero irradiar, qual é o estado que está aquela lesão, se tem alguma doença concomitante. E na amamentação, o mais importante de tudo, se o fator causal da lesão foi retirado, se isso foi trabalhado. Então, assim, para quem está fazendo, né, vocês estão fazendo aí um curso de formação para o atendimento e consultoria, saibam que esse é o foco, porque o laser não vai funcionar se não tiver um bom atendimento clínico, uma boa bagagem técnica por trás dele, não adianta. Tá? Porque se eu tenho um trauma, se eu tenho um fator causal de uma lesão e eu não retiro, eu não trato este problema, as lesões elas vão ser reincidentes. Não adianta o laser vir aqui estimular para cicatrizar e vem a agressão de novo. Vem o laser e a agressão. Aí não adianta. Então, a atuação com o aleitamento materno ela é multidimensional. A gente sempre vai olhar para as necessidades da mulher, a gente sempre vai olhar para as necessidades do bebê, a gente sempre vai olhar para como esses dois funcionam juntos e qual o contexto que está inserido. Né? Hoje, o grande desafio ele não é só a parte técnica, mas também o empoderamento dessas mulheres que desejam amamentar e que encontram tantas adversidades e tantos obstáculos aí pelo caminho, tanta opinião contrária, tanta gente para mais criticar do que ajudar. Então, a gente leva em consideração esse contexto biopsicossocial também. E como eu disse, as fissuras mamárias, elas correspondem a um dos principais fatores desencadeadores do desmame precoce, porque dói, ninguém é obrigado a amamentar com dor e ninguém é obrigado a achar que é assim mesmo, amamentar dói mesmo, isso não é verdade. Óbvio que uma sensibilidade inicial aí nos primeiros dias pode ser normal, mas ela é completamente diferente de dor e de fissura. E como eu falei, a manutenção do fator causal ou a ausência do tratamento vai sempre levando ao acometimento de camadas mais profundas. Os fatores causais dos traumas mamilares são diversos. Aqui eu listo alguns, né? Que é o uso de cremes e de óleos, sucção não nutritiva ou ineficaz, alterações de freno lingual e também labial, uso impróprio das bombas de extração de leite, posicionamento incorreto ou pega incorreta, né? Então, a pega a gente tende a achar, só a boquinha de peixinho é suficiente? Não, a postura de língua é importante, a postura do bebê é importante, se está aqui ou se está lá embaixo, como que tá, né? O posicionamento geral ali da mãe do bebê e dessa dupla junto. E o que trata a lesão e favorece a manutenção da amamentação não é o laser, é o manejo clínico. Então, é uma boa avaliação, é uma escuta bem ativa e né, o aconselhamento mesmo, não é conselho, é o aconselhamento, a intervenção e informação de qualidade. Porque na hora que o bicho pega, a vontade de desistir, né, a informação é uma boa assistência que vai garantir que a mulher persista nesse desejo de amamentar, e o laser ele aqui é só um detalhe. Tá? Numa consultoria que dura 2 horas, não é possível que só os 20 segundos lá do laser é que faça uma diferença, porque esse que é o tempo de aplicação. Para vocês terem ideia, para cicatrização é em torno de 20 segundos. Alguns trabalhos mostram até menos tempo. Então, a gente tem sim que pensar em todo o contexto e em tudo que é muito mais importante na amamentação. E falando das aplicabilidades clínicas, aí, o que é possível, então, se fazer com laser? A cicatrização é o top dos tops, é o que a gente mais vê um efeito que é muito significativo, muitas vezes é rápido, né? Então, aqui eu coloquei 2 exemplos de evolução muito boa para vocês. Isso acontece sempre em todas as mulheres? Claro que não. Cada uma reage, responde de uma forma,
mas de um modo geral a gente tem respostas muito boas aí em 24, 48 horas de aplicação. Principalmente quando todo esse fator causal, quando todas essas outras variáveis que eu falei para vocês são bem trabalhadas. A cicatrização, né, o aumento dessa cicatrização, a velocidade dela ocorre porque ele desencadeia, né, esse aumento de ATP, essa taxa de respiração celular, ela é um efeito cascata para trazer muitas outras modificações no organismo, então, aumento da fagocitose de bactérias por leucócitos, maior índice de mitose, melhor produção de fibroblastos, que ajudam aí na produção de colágeno, regeneração da microcirculação e das fibras musculares, aumento da tensão nas cicatrizes feridas, e esses efeitos eles são vistos nas 3 fases da reparação tecidual com uma única aplicação. Então, quando a gente tem uma lesão, para reparar essa área lesionada, a gente tem primeiro uma fase inflamatória, que é onde chegam muitos macrófagos, onde faz uma limpeza daquela região, seguida de uma fase de proliferação celular, que é quando o meu organismo começa a trabalhar para multiplicar essas células e fechar essa lesão. E a terceira fase, que é a fase de modulação, de realinhamento aí das fibras, de colágeno, de maturação, para que não fique, para que fique para que tenha um bom resultado, né? E o laser, ele age em todas essas 3 fases, mesmo quando se faz uma única aplicação. Então, ele tem um efeito cascata aí que ajuda nessa regeneração tecidual. E a cicatrização, ela é mais rápida e também de melhor qualidade quando a gente faz a irradiação. Então, é só para mostrar para vocês que, embora a gente não tenha tantas pesquisas na área de laser em amamentação, eu vou mostrar algumas aqui que a gente tem, nós temos já uma vasta quantidade de referências bibliográficas que nos dão bagagem para pensar no laser como uma ferramenta para auxiliar nessa cicatrização. Outro mecanismo aí que a gente tem é a analgesia, e diversos são as formas de gerar analgesia com laser, sempre agindo principalmente no fator causal, ou então no bloqueio dessa condução nervosa, no bloqueio dessa transmissão. Quando eu penso, por exemplo, que o laser ele tem uma ação de melhorar a inflamação, no ducto obstruído ele pode me trazer um alívio. Quando eu penso que ele tem um potencial aí para atuar na drenagem linfática, a minha analgesia ela vem num momento de apojadura, onde a mama está muito distendida, a analgesia, o alívio vem pela drenagem do edema. Então, vários mecanismos, eu tenho vários mecanismos aí de ação do laser para favorecer a analgesia e alguns deles diretamente relacionados à condução do impulso nervoso. Então, com uma dose mais alta, eu consigo bloquear essa condução nervosa ali e aquela dor que é desencadeada lá na lesão, ela acaba não sendo, como posso dizer, ela é bloqueada se ela chega a ser interpretada pelo meu córtex, tá? Dizendo isso assim, de grosso modo. São pouquíssimas as evidências científicas que nós temos na área de laser. Uma revisão recente aí mostrou 5 artigos foram selecionados que falam sobre isso, né, de uma forma razoável, que às vezes até citam laser como um recurso, ou quando a gente coloca lá sobre fotobiomodulação, sobre laser em recém-nascido, vem muita coisa dos trabalhos com bebês com icterícia. Então, quando a gente pensa em laser em amamentação, a nossa bibliografia ela ainda realmente é muito pouca. A gente tem esse trabalho aqui, que foi feito com 59 mulheres, usou uma dose bem baixinha do laser, né, 0,6 joules. Eles fizeram 2 aplicações e eles observaram que a redução da dor no grupo experimental foi significativamente maior do que no grupo que não recebeu laser após 24 horas. Só que eu ressalto aqui que essa dose, o objetivo principal deles foi de avaliar a analgesia, mas uma analgesia que foi decorrente do processo de cicatrização. Então, eles aplicavam, reavaliavam, aplicavam de novo, reavaliavam, e aí eles viram que após 24 horas, se não me engano, nesse trabalho eles falam até da redução mesmo da área de lesão.
Um outro trabalho do mesmo grupo, também com uma amostra grande, assim, né? Foram 80 mulheres, já usou uma dose diferente, que foi o laser vermelho em 2 joules, que foi o que eu falei para vocês, dos 20 segundos de aplicação. E aí aqui eles viram que a redução da dor com uma aplicação só, ela não foi significativa, mas ela foi presente no grupo experimental. Em relação ao estudo anterior, a gente vê que eles avaliaram só o efeito analgésico. No meu entendimento, 2 joules para promover a analgesia, uma dose baixa, mas pode ser uma dose muito eficaz na redução da lesão. Só que aqui foi feita só uma aplicação, enquanto que no estudo anterior foram feitas 2. Então, não dá para a gente comparar somente doses que foram utilizadas em um em outro, porque outras variáveis não foram reproduzidas. Candidíase mamária também é uma possibilidade de atuação que a gente tem com laser por meio da terapia fotodinâmica. Então, a gente não deve aplicar só o laser sozinho numa mama com suspeita de fungo. Para isso, a gente tem uma técnica onde a gente associa a luz vermelha do equipamento ao azul de metileno. Então, a gente passa o azul de metileno na mama e depois irradia. E aí a gente tem resultados já interessantes. É uma técnica que já é muito comprovada, não tem pesquisas na candidíase mamária especificamente, mas tem muito trabalho mostrando a eficácia disso no tratamento de culturas aí de cândida, diferentes tipos de cândida, diferentes tipos de bactérias. O que vemos por aí, infelizmente, ainda é muita propaganda com pouco embasamento científico. Então, a gente vê pacotes de sessões para tratamento das fissuras, sessões de laser, a gente não sabe. Eu mostrei casos para vocês que se resolveram com 12 horas, com 24, outros demoram um pouco mais, mas não é previsível o número de sessões que a gente vai tirar. Eu já vi pacotes de 10 sessões de laser sendo vendidos, e aí eu me arrisco a dizer com toda a certeza do mundo que podia ser até alguém que entendesse muito de ferida, mas entendesse muito pouco de amamentação. E aí não adianta, a gente vai usar 10 sessões, ainda vai ter que comprar mais 10, porque não resolve. Laser para o tratamento de mastite, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele até pode ser um anti-inflamatório bom, mas numa presença de infecção, o laser ele pode sim agravar o caso, sobretudo se não houver a associação correta com medicação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Laser para aumento da produção láctea, a gente não tem evidências científicas disso, pelo contrário, o único trabalho que avaliou uma possível relação com prolactina aplicando o ILIB, que é uma laser terapia sistêmica que a gente faz uma pulseirinha que fica aqui durante um tempo, né, e traz a ideia de uma melhora sistêmica, e com aplicação local em uma incisão de cesariana, avaliou algumas variáveis, alguns parâmetros aí nos níveis de prolactina e não observaram nenhuma diferença. Então, quando a gente fala do laser para aumento de produção láctea, não temos evidência científica nenhuma disso, nenhum estudo pesquisou isso. Acho uma irresponsabilidade quando a gente vê laser para cólica ou insônia de bebês, né? A gente, quando pensa em esterogestação, em tantas variáveis para dizer que realmente é cólica que o bebê está sentindo, ou pior, para dizer que bebês têm insônia. Bebê não tem insônia, né? Bebê tem um ciclo totalmente diferente, uma regulação hormonal totalmente diferente. Então, use, né, quem tiver interesse, quem for estudar sobre isso, escolha os cursos que vocês quiserem escolher, a capacitação que vocês quiserem fazer, mas se atentem às evidências científicas e cuidado com as propagandas que pegam, às vezes, num momento muito delicado que a mulher está, num momento muito fragilizado, onde qualquer coisa que puder ajudar, ela vai aceitar, e a gente, enquanto profissional da saúde, porque atuando com aleitamento materno, é isso que somos, a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente se propõe a fazer. E alguns pacientes até desejando comprar o laser, né? Então, assim, quando a gente vê um profissional que está valorizando mais o equipamento que você usou do que o atendimento que você prestou, alguma coisa aí está errada. Está tendo algum ruído aí nessa comunicação, nessa valorização do que realmente é importante. Outra propaganda que a gente vê, né? Amamentação com mamilos invertidos já é uma realidade, um protocolo de laser
terapia que tem 100% de sucesso nos pacientes, aí me coloca uma foto de um pós-parto e outra de 36 horas após o parto, onde já tem bebê mamando, aí vai falar que é laser sem manobra de produção e o bebê sugando aquilo. Então, assim, cuidado, não conheço a pessoa da foto, se em algum momento, eu sempre falo, né, quando eu mostro essa matéria, eu falo assim, em algum momento eu tiver qualquer vivência diferente, ou eu tiver a oportunidade de conhecer quem está usando para essa finalidade, eu vou ser a primeira a vir aqui me retratar. Mas, por enquanto, eu acho que é muito mais uma vontade muito grande de que isso seja efetivo, de que isso aconteça, do que, de fato, uma realidade. Tá? Acho que tem muitas variáveis aí, olha essa marca de cônjuge, então acho que tem muitas outras variáveis que a gente precisa olhar. A mastite é o que eu já conversei, né? A gente não tem estudos na literatura do uso da fototerapia para o tratamento de mastite lactacional em humanos, e alguns trabalhos contraindicam a aplicação em tecidos infeccionados. Então, a não ser que vocês, né, que está me ouvindo, seja médico, a gente tem que tomar muito cuidado com a indicação de tratamentos. Aquilo que a gente não diagnostica, a gente não trata. Não é papel do consultor de amamentação diagnosticar mastite. Óbvio, temos que estar preparadas para identificar uma possibilidade, mas o diagnóstico e o estabelecimento da conduta, ele é médico. E eu já vi muitos casos de piora dessa situação, porque o uso foi inadequado, certo? Preparo das mamas é outra coisa que me incomoda bastante, a gente já viu, né, eu já tive a oportunidade de ver pacotes de laser sendo vendidos para gestantes, no sentido de prevenir o aparecimento de lesões. Aqui, inclusive, é a propaganda de um curso onde fala que o laser pode ajudar a calejar os mamilos. Primeiro que se o laser, se calejar o mamilo ajudasse a diminuir o risco de fissura, ainda estava valendo até hoje aí indicação de passar bucha, de outras coisas. Eu falo que se eu aplicar laser no joelho, durante um mês, aumentar a quantidade de colágeno ali, mas sair aqui no passeio, ralar, bater ele no asfalto, não há colágeno ali que suporte ou que resista a um atrito que nunca existiu e a uma intensidade de estímulo que nunca houve antes com tanta frequência. Então, garantir um aumento de colágeno na região e fala promover um aumento de colágeno na região, que isso é real, o laser faz, mas daí a fazer esse link de que isso previne uma fissura, que isso previne um trauma mamilar, é uma situação muito distante, tá? Muito distante. Outras dificuldades em amamentação, né? Então, o fenômeno de Renault, a gente tem pesquisas mostrando que aquele laser sistêmico que eu falei para vocês pode reduzir as crises e a intensidade, mas foram trabalhos realizados aí pessoas que não eram relacionadas à amamentação, que tinham a síndrome de Renault não relacionadas à amamentação, então vasoespasmo nas pontas dos dedos, né, em outras extremidades, e em países muito frios. Então, eles viram lá a Alemanha, outro, se não me engano, foi na Rússia, e aí eles viram que durante o inverno, quando se fazia esse tratamento periódico com o laser, as crises, a frequência e a intensidade das crises eram reduzidas. Na obstrução de ducto, o laser ele tem uma ação vasodilatadora que pode ajudar, além dessa ação dele de modulação da inflamação, mas ele não é o tratamento único, ele vai fazer às vezes ali de uma compressa morna, de promover essa vasodilatação. Existe pesquisa sobre isso? Não, é prática clínica. Engurgitamento mamário é outro caso, justamente por ele ser vasodilatador, que a gente também tem que tomar um cuidado muito grande. Se eu pegar, por exemplo, num período de apojadura, né, onde eu já tenho um edema ali, eu ainda vou ficar aplicando laser que pode favorecer isso, é um risco muito grande. É verdade que isso ocorre? Não sei. Eu opto por ser mais cautelosa. Pode ser que seja uma excelente ferramenta? Pode. Mas a mulher que está ali na nossa frente, ela não é amostra de pesquisa. Ela é uma paciente, ela é uma pessoa, e eu me disponho a usá-la, a usar nela aquilo que eu tenho um mínimo de comprovação científica. Sensibilidade nas mamas. Às vezes tem mulher que fala assim, nossa, mas desde antes de eu ter filho, eu já tinha uma sensibilidade muito grande nessa mama. Não adianta uma sensibilidade pós-operatória, né, de cirurgia mamária. Não dá pra gente querer resolver tudo com laser, não.
tá? Dificilmente nesses casos o laser funciona. Ou se funcionar, vai ser uma coisa muito imediata, que você não vai estar lá toda hora para fazer isso e não vai estar lá para fazer o laser toda hora que ela precisar, ou que ela for amamentar. Aumento da produção láctea, eu já citei, né, o anterior, então a gente fala o efeito secundário, é o estímulo da produção do leite, não temos evidência disso. Tem gente que fala, mas eu aplico de um lado e eu percebo que começa a sair mais leite. Laser é vasodilatador, ele atuar ali na ejeção é bem diferente de garantir que ele autue e que ele aumente a produção. Então, também temos que tomar cuidado com algumas propagandas, alguns discursos que a gente escuta. E, para terminar, fica sempre a pergunta, né? Quem é que pode aplicar o laser? Então, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, fica muito claro o entendimento de que quem aplica laser em amamentação é o profissional que entende de amamentação, ou em parceria com ele, né? Porque não adianta, gente, não adianta, com todo o respeito do mundo aos profissionais da enfermagem, né? E aqui a gente está falando de traumas mamilares, é muito difícil de outras lesões ou de traumas mamilares mesmo que evoluem de forma muito ruim e que, sem dúvida nenhuma, precisam de uma avaliação específica desses profissionais. Mas quando a gente pensa em lesões simples e mais, entre aspas, aí, corriqueiras da amamentação, a gente vê que quem trabalha, quem deveria, pelo menos, ser o profissional a utilizar o laser nessa área, é aquele profissional que sabe corrigir o que está causando. Então, esse é o martelo que eu bato todo dia. Quem entende de laser, quem aplica laser é quem entende de amamentação. Laser sem retirada de fator causal não adianta nada, tá bom? Laser não é método de tratamento, é recurso terapêutico, então ninguém vai fazer um curso de laser para trabalhar com amamentação, né? Mas quem trabalha com amamentação pode vir fazer um curso de laser. E eu espero que essa seja a mensagem que fique para vocês, que vocês se interessem, que vocês gostem, optem, né? Acho que sempre é válido, hoje, quando a gente pensa em termos de mercado, é isso que as pessoas procuram, sim, não dá para a gente negar. A gente tem que fazer um marketing do nosso trabalho, sim, mas que busquem se capacitar de uma forma responsável, usem esse recurso de uma forma responsável, trabalhem baseado em evidências científicas, eu acho que o melhor marketing que a gente tem é um trabalho bem feito e coerente, né? Eu já perdi pacientes por falar, não vou fazer só uma aplicação do laser, vários, mas já ganhei muitos outros também que depois vieram e falaram assim, nossa, bem que você falou que sozinha não ia adiantar. Então, assim, usem, apreciem, mas com moderação, com responsabilidade, e espero que tenha dado, né, para vocês entenderem as reais possibilidades. Aproveitem muito o curso de formação de consultoria em amamentação e espero poder rever vocês em uma outra oportunidade. Super obrigada, viu? Beijo.